Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos começando mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesses vídeos nós trazemos um resumo, com algumas lições que nós aprendemos no texto de hoje, que nós estudamos pela manhã na EBD. E hoje nós lemos, estudamos o capítulo 43 do livro de Gênesis, que é parte ali, da trama de José, filho de Jacó, um dos patriarcas, do livro de Gênesis, um dos patriarcas do povo israelita. E no texto de hoje, o texto ele conta a continuação da história de José no Egito e do reencontro que ele está tendo com os seus irmãos. Na semana passada, no texto passado, no capítulo 42, os irmãos de José foram até o Egito poder trazer mantimento, porque só havia mantimento no Egito por conta da providência de Deus, sobre a vida de José, e José, como governador, fez todo um procedimento para poder estocar comida. Então os irmãos vão até o Egito comprar, a mando do seu pai. E aí lá, José vê os seus irmãos e ele arma uma forma de levar Benjamim para o Egito. E com isso ele deixa Simeão, que é um de seus irmãos, preso no Egito. Os outros voltam, mas eles não voltam para o Egito para pegar comida, nem pegar o seu irmão, enquanto a comida que eles tinham não acabasse. Mas havia alguns problemas. O primeiro era que Benjamim era esperado lá por José, que eles não sabiam que era José, e também o dinheiro que eles tinham pago, a comida, havia retornado para o saco de viagem deles. Então eles, talvez havia a suspeita de que eles fossem ladrões ou que realmente eles agiram de má fé com o povo do Egito. E aí quando o Jacó, ele vai falar com seus filhos: olha, voltem, porque não tem comida aqui, vocês voltem para o Egito para comprar comida lá. Então o Judá, um dos seus filhos, fala: meu pai, olha, a gente só vai conseguir trazer comida se a gente levar Benjamim. E a gente viu, que Jacó não queria, porque tinha medo que Benjamim acontecesse qualquer tragédia com ele. Então Judá falou: olha, meu pai, o que o senhor está sentindo e essa sua atitude, ela não tem muito sentido, porque se você não permitir que Benjamim vá conosco até o Egito, a gente vai morrer de fome, incluindo Benjamim. Ou seja, a atitude do Senhor de querer proteger Benjamim vai acabar matando ele. E é interessante isso, como que Jacó ele estava cego pelo seu trauma, pelo seu medo, e como que isso paralisou ele mais ainda, como que isso impedia ele de ver Deus cuidando da sua família. E Judá então vai fazer esse choque de realidade com seu pai, e aí Jacó, ele vai ver que realmente não fazia sentido o que ele estava fazendo, e aí novamente ele vai lembrar de Deus, vai falar: olha, que o Deus Todo-Poderoso, ele tem misericórdia de vocês. E a gente vê duas coisas. Primeiro, ele lembra que Deus é um Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que cuidou dele até ali e que vai continuar cuidando. E segundo, que ele tem misericórdia, ou seja, o fato de acontecer ou não acontecer alguma coisa com seus filhos seria fruto da misericórdia de Deus. E aí Jacó diz: olha, se eu perder os meus filhos, que assim seja. Não é aqui uma resignação, mas é uma compreensão de que se houve a permissão de Deus, se é a vontade de Deus que isso aconteça, então ele estaria tranquilo, porque sabe que Deus faz o melhor pela sua família e por ele. E é claro, isso é fruto de uma caminhada que Jacó tem com o Senhor e que ele havia esquecido, esse relacionamento que ele tinha com Deus, as promessas de Deus para a vida dele, e que ele tinha esquecido desde a morte do seu filho José, ou da morte programada, ou feita, a tragédia que aconteceu com o seu filho José. Então, Jacó ele relembra do Senhor, ele relembra dessas promessas, e ele permite que Benjamim vá com seus irmãos lá no Egito. José, então, ele junto dos seus irmãos, ele vê os seus irmãos novamente, vê Benjamim,
e ele solta Simeão, e aí ele chama os seus irmãos para comerem com ele. Ele, né, faz um grande banquete para eles, eles ficam espantados, e José então ali naquele momento ele abençoa seus irmãos, né? E novamente o sonho que ele teve lá atrás se cumpre. Os seus irmãos se prostram perante ele, né? Em uma forma de reverência mesmo, porque ele era quem vendia, né, o mantimento, era ele quem tinha o controle de tudo isso. Então eles, né, se prostram, e nesse momento em que José é exaltado para os seus irmãos, José ele abençoa seus irmãos, ele dá um banquete, ele se emociona muito quando ele vê Benjamim, que é o seu irmão de sangue, por parte de mãe, né, não apenas de pai, e ele muito, muito comovido com aquilo, dá um banquete. Ele abre mão de comer com os oficiais do Egito, né, para comer com seus irmãos, e com isso ele demonstra o seu amor e que o seu coração estava conseguindo liberar o perdão que ele precisava para a sua família. Então é uma história muito bonita de como Deus está trabalhando na vida de José, fazendo com que ele libere esse perdão para seus irmãos, e como que Deus está trabalhando na vida de Jacó, mostrando, né, que ele é um Deus todo-poderoso, que tem cuidado da vida dele, e também na vida dos irmãos de José, pois na semana passada eles se perguntaram, né, o que tudo isso tinha acontecido, se era Deus castigando eles, e no capítulo 43 a gente vê eles falando, né, olha, o dinheiro que a gente tinha pago voltou para nossa bolsa, mas a gente trouxe ele de volta para poder pagar, e aí o vendedor falou, olha, fiquem tranquilos, eu recebi o dinheiro, Deus colocou esse dinheiro na bolsa de vocês. Exatamente como eles tinham pensado, que era Deus quem tinha feito isso, só que eles tinham pensado que era um castigo. E agora eles veem que foi graça, que foi misericórdia, foi Deus sendo bondoso para com eles, né? Claro que a gente sabe que foi José quem mandou colocar, mas é interessante como que o administrador de José fala, não, foi Deus que colocou lá, Deus que foi bondoso com vocês, né? Então, como é que Deus está transformando a vida dessa família, e da mesma forma ele transforma a nossa, ele nos ajuda a liberar o perdão, ele tem misericórdia do nosso pecado, né? Ele nos ajuda a nos converter, a mudarmos, né, de atitude diante daquilo que a gente fez de errado, aquilo que o nosso pecado que tem consumido a nossa vida, e também quando a gente esquece de Deus, né, quando o sofrimento ele é maior que a nossa fé, Deus ele faz questão ali de ir nos mostrando que ele está presente ainda e que nós precisamos dele e que a nossa vida está no controle, né, no domínio dele, né? Assim como ele tinha um controle da vida de Jacó, ele também tem um controle da nossa. Basta a gente realmente crer e ver isso agindo na nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Os irmãos tenham uma semana abençoada e que a história de José e de Jacó e seus irmãos de José e seus irmãos e seu pai Jacó possa estar abençoando a vida de vocês e vocês serem impactados pela palavra de Deus. Fiquem com Deus.